paz do Senhor a todos. Eu sou Mana Albuquerque e você está no Despertar com Jesus. A mensagem para este dia se encontra no livro de São Mateus, capítulo 21, verso 28 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Esta parábola dos 2 filhos foi dita por Jesus. Jesus estava dizendo àqueles líderes religiosos que o estavam confrontando. Jesus estava ensinando que os mais pecadores, as pessoas que mais erraram, mediante o arrependimento, poderiam entrar no céu. Enquanto aqueles religiosos que tinham uma vida exclusivamente pautada numa hipocrisia, numa mera religião, não entrariam de jeito nenhum no reino dos céus. Entendemos aqui que a autoridade de Deus está com aqueles que realmente procuram e praticam a vontade de Deus. Por mais ignorantes e pecaminosos que um dia as pessoas possam ter sido, por mais pecadores que tenham sido no passado, mediante o arrependimento, são aceitas por Deus. Porém, Jesus estava dizendo que essas pessoas arrependidas, elas não eram aceitas por esses religiosos. A autoridade, a presença de Deus jamais caminhará com pessoas meramente religiosas. Pessoas meramente religiosas, quero dizer a você, são aquelas que pregam, mas não vivem aquilo que pregam, que julgam e não sabem amar, que apontam o dedo e não sabem abraçar. É preciso viver a mensagem da cruz na sua essência, nas atitudes. É preciso amar sem condenar. É preciso chamar para perto. São tantas as pessoas que já afastaram tanta gente ao seu redor, pelo apontar de dedo, pelo acusar, pelo julgar, porque não aceitam a transformação, não aceitam os milagres em sua vida, não aceitam que Deus usa você apesar do seu passado. Essas pessoas são muito religiosas, são os hipócritas, são os fariseus, a qual Jesus sempre bateu muito, a qual Jesus sempre deixou o total repúdio. Quem sabe Deus tem chamado você. E quem sabe você até disse sim.
porém as críticas te fizeram desistir. O acusador tem usado os seus instrumentos, jogando o seu passado em rosto, e você tem se recusado a atender o chamado do Pai. Você, quem sabe, tem recusado o chamado de trabalhar na vinha do Senhor. Mas em nome de Jesus, esta manhã Deus está falando a você para abraçar o seu chamado, para abraçar a vontade de Deus, pois ainda há tempo. Ou quem sabe você não aceitou, e hoje, ouvindo esta palavra, você está tomando a decisão de aceitar. Mas quem sabe o acusador, ou aqueles religiosos que estão à sua volta, estão dizendo a você: mas você não é digno de atender ao chamado do Senhor, você não é digno de atender ao chamado de Deus, porque o teu passado te condena, porque você fez isso, fez aquilo, você não é digno. Quero dizer a você que se existem pessoas que estão falando essas palavras de derrotas na sua vida, que são meramente religiosas, são aqueles fariseus, aqueles hipócritas a qual Jesus disse que apontavam o dedo, que engoliam o camelo, coavam o mosquito. São aqueles que impedem a entrada das pessoas ao céu. Eles não entram, mas também não permitem ninguém de entrar. Mas você, esta manhã, tem a oportunidade de obedecer à voz de Deus. Esta manhã Deus dá a oportunidade de você aceitar a vontade do Pai. Jesus, nesta parábola, disse que até as meretrizes entrarão no reino dos céus. Todo aquele que verdadeiramente se arrepende, crê em Jesus, será salvo. Então o que você precisa é deixar os críticos de lado. É muito melhor olhar para Jesus. Em Jesus encontramos tudo aquilo que precisamos, enquanto que os críticos devem ser deixados para trás. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Enquanto você continuar com os seus olhos nos críticos, naqueles que estão dizendo que você não é digno, que você não pode subir no altar, que você não pode louvar, que você não pode ministrar, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, você não terá capacidade e as forças para atender ao chamado do Pai e trabalhar na sua obra. Mas esta manhã Deus está dizendo a você, através do despertar com Jesus, que você deve atender ao chamado do Pai e não olhar para a sua volta. Quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, nós não vemos mais os críticos, nós não vemos mais os religiosos, aqueles hipócritas e fariseus, mas nós vemos somente a beleza do Deus a qual servimos, nós vemos somente o poder do Deus a qual servimos. Convido você a olhar para Jesus, olhe para Ele, autor, consumador da nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atenda ao chamado do Pai. Jesus também disse que João veio no caminho da justiça. Jesus continuava falando para aqueles religiosos que João veio no caminho da justiça. E nem assim eles creram. Mas
os publicanos e as meretrizes creram no Evangelho. E aqueles religiosos, vendo os milagres, sentindo o poder do Evangelho, mesmo diante de tudo isso, não se arrependeram para crer. O poder do Evangelho ainda continua operando. O poder de Deus ainda continua se manifestando na terra. Mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso se entregar. É preciso atender ao chamado. Faça como fez o primeiro, aquele primeiro filho da parábola qual lemos. Que no primeiro momento ele não atendeu ao chamado do pai, mas depois arrependeu-se e foi. Quem sabe é o seu caso. Você não tem atendido ao chamado do pai, como já falei aqui. Devido a tantas críticas, devido aos religiosos, ao apontar de dedo, aos julgamentos. Mas se arrependa da atitude tomada e atenda ao chamado. É muito lindo na vida daqueles que decidem atender ao chamado do Senhor. Deus se manifesta em nosso caminho. A glória de Deus se faz presente em nossas vidas. Atenda ao chamado do Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Quero orar por você nesta hora. Convido você a falar com Deus nesta hora. Decida a atender à vontade do Pai. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença santa e poderosa. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome para todo sempre. Senhor, são tantas pessoas que desistiram do chamado a Deus, porque encontraram tantos empecilhos, ó Deus, no caminho. Mas mediante esta palavra, ó Deus, quem sabe, ó Deus, temos pessoas também que, assim como este filho a qual o Senhor contou nesta parábola, está se arrependendo da atitude a qual tomou e está decidindo, ó Deus, a atender o chamado, à vontade do Pai. Senhor, onde tiver um coração arrependido, disposto a trabalhar na Tua vida, vai ao encontro, Senhor, nesta hora. Ajuda-o, ó Deus. Renove as forças, a fé. E ensina, meu Deus, para que os olhos deste irmão, desta irmã, estejam voltados para Ti. Estejam fitos na Tua presença. E que venham cumprir a Tua vontade, ó Deus. É o que nós Te pedimos.
e te agradecemos. Em o nome do Senhor. Eu sou Mana Albuquerque e você ouviu Ao Despertar com Jesus. Se inscreva no canal. Se você ainda é novo no canal, convido você a se inscrever. Deixe o seu joinha, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos.